Muito bom dia para você ligado na nossa programação aqui na TV Norte. Estamos ao vivo a partir de agora. As informações da policial, notícias do judiciário, as tretas, conclusões e bastidores do dia, você sabe, aqui no nosso comando policial. E eu quero contar com a sua participação no nosso programa de hoje, hein? A partir de agora até o meio-dia, informação atrás de informação, notícia atrás de notícia. E você fica muito, mas muito bem informado aqui no nosso comando policial. Deixa comigo para participar com a gente, é muito fácil. 991 10 10 10, 991 10 10 10. Através desse telefone, com o nosso QR Code aqui. Você pode também anotar aí no seu telefone, pega o seu celular, abre aí o discador do teu telefone e como faziam os maias, os incas, os astecas, você pode anotar. Mas também, se você tem bastante tecnologia no seu celular, você pode apontar ela para o seu celular, a câmera do seu celular, para esse QR Code aqui, tá? Esse QR Code você aponta a câmera do celular, você já recebe o link, clica no link e já vai cair direto no zap aqui do nosso comando policial para você interagir com a gente. Manda de onde você está falando, de que cidade você está assistindo o nosso comando, como é que está o nosso sinal por aí. E claro, comente com a gente as matérias que nós estamos exibindo no nosso programa de hoje. E galera, meu povo do Pará, já começa o nosso comando policial de hoje, trazendo informações sobre o caso Matheus Ferreira. O corpo do jovem foi encontrado na tarde de ontem em uma área de mata no bairro do 40 Horas, lá no Ariri, né, em Ananindeua. Nossa equipe esteve por lá, já vou trazer um detalhe para você, informações desse caso. Nossa equipe toda empenhada em trazer os últimos momentos. Estou agora ao vivo com o nosso Danilo Alves, diretamente da Divisão de Homicídios. Na Polícia Científica, o nosso repórter Leonardo Carneiro e a nossa equipe toda mobilizada, trazendo uma cobertura exclusiva para você, que você só acompanha aqui no nosso comando policial, tá? Já eu vou trazer o detalhe da informação para você, nossa equipe toda distribuída para trazer os detalhes desse caso que chamou a atenção, uma grande repercussão na cidade. E a nossa equipe do comando policial hoje toda já para trazer as informações desse caso. Leonardo ao vivo comigo. Léo, você já está aí no IML, já você traz o detalhe do caso para a gente, mas como é que está o movimento agora aí, Léo? Oi Wesley, bom dia para você e bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente de casa. Movimentação intensa aqui na Polícia Científica do Pará, no Instituto Médico do EGAL. A gente pode ver aqui ao lado que familiares e amigos do Matheus Ferreira, esse jovem de 22 anos que foi encontrado ontem, depois de dias desaparecidos, estão aqui reunidos para a liberação deste corpo. O jovem deve ser liberado ainda hoje, o corpo do jovem, para poder ser velado e enterrado em um cemitério ali em Marituba. A gente está acompanhando aqui de perto, conversando com os familiares, respeitando também esse momento de luto e de dor, mas a gente continua nessa cobertura intensa aqui da Polícia Científica do Pará para dar mais esclarecimentos desse caso que ganhou repercussão a nível nacional, ganhou todo o noticiário e depois de dias de desaparecimento a gente tem esse desfecho, infelizmente, trágico, com o corpo dele sendo encontrado em uma mata ali no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Wesley. Já você volta, Léo, para trazer as informações na Divisão de Homicídios. Tô com o nosso Danilo Alves, movimentação intensa por aí, porque os familiares foram aí hoje pela manhã, né, Danilo? Oi, Wesley, muito bom dia para você e a todos. Nesse exato momento, a mãe do Matheus, a Isis Ferreira, saiu daqui da Divisão de Homicídios já com um boletim de ocorrência e documentos cabíveis para a liberação do corpo do Matheus. Ela, inclusive, já está fazendo o traslado daqui até o Instituto Médico Legal, onde deve conversar com o Leonardo Carneiro. A gente já tem algumas informações preliminares de que a polícia agora trata o crime como homicídio, já não desaparecimento, e agora eles estão em busca do telefone celular da vítima do Matheus e também de novas informações e depoimentos que serão feitos ainda essa semana. Todo o tempo é pouco para prender esse criminoso. A gente vai trazer mais detalhes para você e tudo no comando policial já, Wesley Costa. Nossa equipe toda mobilizada já. A gente traz o detalhe desse caso para você. A mãe do Matheus acabou de sair do DH, o Danilo Alves está indo para a Polícia Científica, onde está o nosso Leonardo Carneiro, para dar prosseguimento aos trâmites de liberação desse corpo, para que esse jovem possa, se ele vai ser diretamente já
enterrado, não vai ser nem velado por conta do estado avançado de decomposição do corpo. Já já, nossa equipe na pista, vou trazer mais detalhes desse caso para você. Olha, um assalto a um posto de combustível, registrado por câmeras de segurança no município de Tomé Açu, tá? Chamou a atenção durante o final de semana. Aí a imagem, 2 criminosos que chegam nessa motocicleta e eles vêm de lá, né, o frentista. E de repente, o criminoso... Segura a imagem, segura pra mim essa imagem. Já já eu vou trazer para você o detalhe desse caso. Isso aconteceu em Tomé Açu. E daqui a pouquinho, só aqui no Comando Policial, você vai ter o desdobramento desse caso. O que aconteceu posterior a essa imagem. É um crime encomendado pelo Comando Vermelho. Já adianto para você. Já já eu trago no detalhe mais informações desse caso que aconteceu em Tomé Açu no final de semana, tá? Você que está comigo, não sai daí, eu vou num rápido intervalo. Me dá imagens do trânsito, eu vou rapidinho tomar uma água e dar volta, fera. Quando a gente voltar, é notícia atrás de notícia, informação atrás de informação. Até o meio-dia, o Comando Policial chegando no Júlio, botando quente, trazendo informação para você. Pedro Alves Cabral, com a passagem Mirandinha, o nosso trânsito por lá, uma tranquilidade total. Mas é sempre bom tomar cuidado e ser prudente. Caldo de galinha e prudência não fazem mal a ninguém. Eu vou no intervalo, já já eu volto. E quando eu voltar, fera, é notícia atrás de notícia, sem intervalo até o meio-dia. Segura aí, já já eu volto. Eu acabei de ver a minha patroa beijando aquele doutor. O tipo de olhar que tem as pessoas que se gostam muito. Kiara não aceita perder. A sua prima vai ficar muito magoada se souber que ele não gosta dela. Mas o desprezo Eu nunca vou te perdoar. Nunca! vai acabar revelando toda a sua maldade. Eu posso ser ingênua, mas você é uma maldita traidora! Hoje, 15 para as 9 da noite. Domênica Monteiro. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Na democracia, as escolhas devem ser feitas com informações verdadeiras. Mas não é fácil separar fato de fake. 5 Vs mostram como a desinformação funciona. Volume, variedade, velocidade, viralidade e verossimilhança. Fique ligado e saiba mais sobre cada um deles. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Era nós dois juntos até na dor. Eu com fibromialgia e ele diabético. Até que vimos o anúncio e compramos no cartão. Eu tomo magnésio 5 em 1 da Flora Gold todos os dias e ele o Vigor Max. De manhã nós tomamos a creatina, que é uma maravilha. E tudo mudou para melhor. Não era velhice não, era apenas a falta da vitamina. Fraqueza, dificuldade para dormir ou até problemas como diabetes? Pare de sofrer em silêncio. Chegou o Magnésio 5 em 1, uma fórmula completa com magnésio puro, colágeno, cálcio. Ligando agora, você garante 2 meses grátis da melhor creatina do mundo, mais um smartwatch de Band. Toque limitado para essa programação. São segundos para pegar o número 0800 302 0252. Repetindo, 0800 302 0252. Hoje, após Ratinho. Saímos da zona, né? Saímos, da zona de rebaixamento. Uma boa resenha. E tudo do mundo da bola é no Galvão FC. Nosso Comando Policial de volta a partir de agora. Informação atrás de informação, notícia atrás de notícia até o meio-dia. Eu e você e eu juntos com o melhor da informação do nosso Comando Policial. Olha, vamos do Pará, após 12 dias de busca, o corpo do jovem Matheus Ferreira da Rocha, de 22 anos, foi encontrado em uma área de mata localizada na estrada do Ariri, no bairro do 40 Horas, no final da tarde deste domingo. O corpo estava em uma cova rasa com sinais brutais de violência. Nossa equipe esteve no local e você acompanha agora. Momento que chega a decisão de homicídios aqui no local, onde muito provavelmente Matheus Ferreira, o jovem que estava desaparecido há cerca de 10 dias, está, tá? Nesse momento chegando
as equipes da divisão de homicídios, tá? Esse corpo ele foi localizado pelas equipes do GEPA do BOP, numa área de difícil acesso. A informação foi recebida, as equipes vieram checar e a gente trazendo para vocês em primeira mão a informação. A divisão de homicídios acaba de chegar, polícia científica já no local. Equipes do GEPAR, desde o início da tarde de hoje, receberam a informação de que esse corpo poderia estar enterrado numa área de mata, próximo ao muro. A informação era essa, tá? Assim que essa informação ela chegou, as equipes vieram para cá e incansavelmente começaram a procurar esse rapaz, tá? E assim que ele foi localizado, ele está enterrado numa cova rasa, a informação seria essa. A gente, claro, está aqui acompanhando no detalhe, equipes da DH chegando agora. E a gente trazendo muitos curiosos também aqui, acompanhando, né, essas primeiras informações. E ó, equipes aqui da Polícia Militar, do 6º Batalhão, equipes da Divisão de Homicídios e também equipes da Polícia Científica, tá? A gente trazendo aqui a informação para você que está acompanhando aqui no local. As equipes da DH agora isolando o local, né, até para afastar curiosos, né, que tudo possa ser feito na maior tranquilidade possível para que esse corpo possa ser confirmado se realmente é o Matheus, mas a informação, né, através de policiais que já chegaram até o local, conseguiram visualizar e as informações, né, batem, né, com o corpo local. E agora a gente aqui acompanhando no detalhe, e você acompanhando com a gente. Equipes da Polícia Militar, 6º Batalhão, equipes do BOP, que foi quem localizou esse corpo, e também aqui com a gente acaba de chegar nesse momento divisão de homicídios da Polícia Civil, muito provavelmente um fim de drama de um jovem que está há cerca de 10 dias desaparecido, 22 anos, sumiu, era um motorista, né, um entregador por aplicativo, foi fazer uma corrida e acabou desaparecendo, acaba de ser localizado, a informação que chega, infelizmente sem vida. E claro, agora o trabalho de perícia vai ser realizado, o trabalho para localizar, para saber entender quem matou o Matheus, quem enterrou o Matheus aqui, qual seria a motivação desse crime. Tudo isso você vai acompanhar com a gente com exclusividade aqui na tela do imediato e também na programação do SBT Pará. Tá aí a gente acompanhando esse caso de grande repercussão. Nossa equipe, assim que recebeu a informação, foi até o local, equipe do comando policial, equipe do imediato do SBT Pará. A primeira equipe a chegar no local antes que todo mundo, e a gente, com mais tempo de apuração, conseguiu levantar aí que esse corpo estava numa área bastante afastada ali, inclusive. As equipes da Polícia Científica tiveram um trabalhão. Já a gente vai ouvir, inclusive, o perito, o Leão, que fez o levantamento do local de crime e que deu bastante trabalho. Tiveram que desenterrar aí as equipes de remoção esse corpo. E a gente continua falando sobre esse caso ao vivo agora com o nosso Leonardo Carneiro, que está na frente do IML e vai trazer para a gente mais informações, que a movimentação aí está bastante intensa e um momento dificílimo, hein, Leonardo, para a família que vinha e nós vínhamos mostrando aqui no nosso comando policial esse drama que essa família vem vivendo, justamente por conta do desaparecimento do Matheus. 10 dias de angústia, Leonardo. 10 dias, né, que essa família não tinha informações deste rapaz, e quando encontrou, desta vez, infelizmente, sem vida. Inclusive, o estado em que o corpo estava, no momento que ele foi encontrado, Leonardo, diga-se de passagem, foi fundamental até para esse reconhecimento rápido, porque se imaginava que o corpo estaria numa situação bem pior devido aos dias que foram passados, mas aí a gente tem a lama, né, que ajudou a preservar esse corpo, ali aquela região, aquela área de mata, né, o clima acabou ajudando a preservar esse corpo e rapidamente ele foi reconhecido, e agora a família já não tem dúvidas de que se trata realmente do Matheus, né? Porque ontem, Léo, ali no calor do momento, a família ainda a confirmar se era ou não o Matheus, gerou-se essa dúvida, mas agora você aí do ML, a família já confirma sem qualquer dúvida que realmente se trata dele, né, o Leonardo? Bom dia para você.
Wesley, verdade. A gente conversou mais cedo com a família, eles não quiseram falar em frente às câmeras, a gente respeita esse momento, é um momento delicado, único deles, íntimo, né? E a gente, claro, dá todo o respeito a esse momento, mas deram informações pra gente sobre esse reconhecimento. A gente conversou com o Rodrigo, que é tio, mas tratava o Matheus como um filho de criação, cuidava dele desde criança. E ele informou que de fato se trata do Matheus, que eles fizeram esse reconhecimento. Infelizmente a história foi para um final totalmente inesperado pela família. A família lutava para tentar localizar o Matheus com vida, é claro, mas a gente soube que infelizmente ele foi encontrado ontem sem vida numa cova rasa ali no bairro de 40 Horas em Ananindeua, já sem vida. O corpo dele apresentava diversos sinais de violência, inclusive de marcas de tiro. A gente inclusive com o perito que atuou diretamente nessa ação ali de reconhecimento do corpo para recolher este corpo do Matheus, o Benedito Leão, e ele deu mais detalhes do estado em que esse corpo foi encontrado. Vamos conferir o que ele disse. Foi possível reconhecer a vítima e identificar que se trata do Matheus, esse rapaz que estava desaparecido há cerca de 11 dias? Olha, ele tem tatuagens que dá para reconhecer, são 2 tatuagens na perna, sendo uma direita e outra esquerda, e outra no braço direito. Então dá possivelmente para reconhecer através das tatuagens. Ele estava enterrado, né? Em cova rasa, estava enterrado. Então o nosso pessoal desenterrou e foi feita análise das lesões preliminares, né? Porque o corpo está impregnado de lama, então nem todas as lesões é possível ver, mas preliminarmente ele tem de 7 a 8 perfurações de arma de fogo. Sinal de violência também, né? Com certeza, sinal de violência. Agora, então, Leão, dá para saber se ele foi morto nessa área ou ele só foi desovado aí nessa área? Não dá para saber por quê, porque o terreno está molhado, não tem vestígio de sangue, já tem um tempo que ele foi enterrado aí, então não tem como ver vestígio se ele foi morto aí ou não. Mas possivelmente ele foi morto numa região bem próxima da onde ele foi enterrado. Agora dá para saber quantos dias mais ou menos está o corpo aí? Olha, mais ou menos a lama, ele foi enterrado na lama, então a lama conserva o corpo, mas é mais ou menos de 8 a 10 dias. Agora foi uma força-tarefa, né, de vocês também para localizar, conseguir já realizar essa perícia inicial? Com certeza, iniciou um trabalho da Polícia Militar, inclusive com um grupo de elite, né, que é o BOP, e felizmente conseguiram achar o cadáver. Né? Zé Wesley, como o perito falou, foi um trabalho intenso das forças de segurança para poder localizar e identificar que se tratava do Matheus. Foram dias intensos também de busca da Polícia Civil com a Polícia Militar e a família, é claro, todo dia pedindo o apoio da imprensa, das forças de segurança, para que esse caso não caísse no esquecimento, para que o Matheus fosse localizado. Mas como a gente disse, infelizmente ele foi identificado ontem em uma área de mata ali no bairro 40 Horas, em Ananindeua, já sem vida. O corpo apresentava diversos sinais de agressão, inclusive marcas de tiro, como o perito falou. Relembrando o caso, ele desapareceu no último dia 22 de abril. Ele trabalhava como barbeiro e também trabalhava como motorista ali de aplicativo. Ele estava rodando de moto, inclusive, no dia que aconteceu. Uma câmera de segurança chegou a registrar esses últimos momentos do Matheus parado, esperando a chuva passar para poder continuar ali aquele trabalho como motorista de aplicativo. Ele até chegou a falar com a família nessa noite, mandar mensagem, dizer que estava esperando a chuva passar para poder retomar o trabalho. Mas horas depois, sumiu. A família, claro, estranhou e começou essa saga em busca de informações, tentando a todo momento saber onde o Matheus estava e pedindo ajuda, é claro, da imprensa que atuou diretamente nessa cobertura intensa desde o dia do desaparecimento. No dia 2, sábado agora, foi encontrado um dos pares de sapato ali nessa região do 40 Horas, o que ainda reforçou mais essas buscas para a localização do Matheus, e a mãe reconheceu que esse par de sapato branco era assim do Matheus, que ele usava inclusive no dia. Isso tudo contribuiu para que o Matheus fosse localizado depois dessa força-tarefa montada ali pelas forças de segurança nessa área do 40 Horas. Uma informação importante, Wesley, que a família pediu para reforçar, é que muitas notícias, muitas informações têm saído sobre a motivação que teria levado a esse assassinato,
que teria a ver com agiotagem, com empréstimo, com envolvimento com alguma mulher casada, mas que nada disso, segundo a família, procede. Que todas essas informações são falsas, que ele era um jovem trabalhador, que não tinha envolvimento com drogas, que era respeitoso, era filho único, morava com a família, e a família ainda tenta entender o que de fato aconteceu, o que acabou gerando a morte de Matheus. Quem está por trás disso tudo é fruto de investigação pela polícia, e a família também, claro, quer entender o que aconteceu. A gente aproveita o espaço para reforçar os canais de comunicação da polícia, como sempre. Qualquer informação que ajude a identificar essas pessoas envolvidas nesse crime, que é um crime que continua ainda sem respostas do porquê, o que aconteceu para que ele fosse assassinado, isso pode ser denunciado através do Disque Denúncia 181, o sigilo é garantido. Wesley. Léo, você disse uma informação importante, queria que você reforçasse, porque a gente faz jornalismo sério aqui nessa emissora, como é o padrão do jornalismo do Grupo Norte de Comunicação, como é o padrão do jornalismo do SBT em todo o Brasil. Nós estávamos em contato desde o início com a família. Eu me comprometi aqui com essa mãe, você vai lembrar, Léo, de mostrar, se necessário fosse, todos os dias a foto do Matheus até que ele fosse encontrado. Graças a Deus ele foi localizado, infelizmente sem vida, mas nós estamos fazendo aqui o nosso trabalho, o nosso papel. Agora, eu queria que você repetisse a informação, porque na rede social eu acho que muita gente que de repente é frustrada na vida de não ter feito um concurso, não ter passado o concurso de investigador da Polícia Civil, e começa a criar a teoria da conspiração, tirar a informação não sei de onde, da cabeça, da própria cabeça, e colocar essas situações como você falou. Eu já vi dizendo que se trata de agiotagem, acho que também não tem nada a ver com isso. Que ele teria um relacionamento com algum tipo de mulher, que seria casado, isso também não tem nada a ver. Tá? Quem diz isso não é só a família, mas também a polícia diz isso. Que nem nem é uma linha de investigação essas questões. Então é importante reforçar que o papel agora de investigar, de buscar informações, é com a polícia. Você pode colaborar, claro, se você tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia a localizar esses criminosos, que é o que a gente vai fazer agora. A nossa luta para localizar o Matheus aqui se encerra a partir do momento, ontem, 5 da tarde, quando eu recebo uma ligação do comandante do BOPE, dizendo que o corpo dele havia sido encontrado. Ali acaba o nosso trabalho com a localização dele. Agora, a gente vai continuar acompanhando, cobrando, para que o quanto antes os criminosos ou o criminoso que fez isso com o Matheus seja preso e seja punido no rigor da lei. Então, Léo, essa história, né, de linha de investigação A, linha de investigação B, que está circulando na rede social, a própria família já desmentiu, porque até tem gente colocando na rede social, porque a família está confirmando isso. E a família falou com a nossa equipe e diz que não tem nada a ver com a agiotagem, que isso nem passa pela linha investigatória da polícia, né, Léo? Verdade, Wesley. A gente conversou com a mãe, com o tio, ainda na manhã de hoje, e eles informaram isso, que todas essas suposições que estão correndo na internet, que essas informações de que ele devia alguém, de que tinha emprestado dinheiro, de que se envolveu com uma mulher que tinha um relacionamento, ou que tinha algum envolvimento com drogas, isso tudo não procede de acordo com a família. Ele era um menino trabalhador, a mãe afirma isso, era filho único, morava com a mãe, todo o tempo responsável ali com os trabalhos, com as coisas de casa, e que desconhece qualquer envolvimento do jovem, do Matheus, com a criminalidade. Então pediram até para a gente aproveitar esse espaço e reforçar essa informação que circula aí na internet, essas suposições que mais atrapalham do que ajudam. Elas acabam jogando uma cortina de fumaça sobre o que de fato aconteceu. É claro, a polícia tem um trabalho de investigação, continua nas ruas para tentar entender toda a dinâmica do crime, e a gente reforça o papel da comunidade também nessas horas, em denunciar e em passar informações concretas, informações verdadeiras, para que aí sim a polícia investigue e confirme tudo que está circulando. Wesley. Até porque a informação que a gente tem precisa sobre o Léo, sobre a vida pregressa dele, é justamente que ele era um cara, que eu falava isso na quinta-feira aqui, correria.
O moleque era correria. Trabalhava como barbeiro, saía da barbearia, ia fazer o corre dele no aplicativo. Então era um cara que pode-se colocar diversos adjetivos. O melhor que eu posso encontrar hoje é que era um cara trabalhador. Era um cara trabalhador, era um moleque correria, jovem, 22 anos, e na correria para levar o sustento para dentro de casa. Barbeiro, saía da barbearia, ia fazer o corre dele no aplicativo. Léo, você continua na frente da Polícia Científica, qualquer novidade, qual que tá aí ainda, né, Léo? O corpo segue aqui, a família até saiu um pouquinho do espaço. A gente acredita que tenha sido para almoçar, fazer algum procedimento, mas devem retornar no começo da tarde de hoje, por volta das 2h30, para poder liberar esse corpo. Eles devem sair em cortejo para um cemitério em Marituba, onde ele vai ser enterrado. Infelizmente não vai acontecer o velório, dada as condições do corpo. Então ele vai precisar sair daqui em cortejo com essa família, mas logo depois deve ser enterrado no cemitério. Não vai ter esse momento do velório por conta das condições em que o corpo foi encontrado. Wesley. Leonardo Carneiro comigo ao vivo, qualquer atualização você volta com a gente. Notícia de momento imediato para você no Comando Policial. E olha, a nossa equipe do imediato também acompanha os desdobramentos do caso Matheus Ferreira, comigo ao vivo diretamente da divisão de homicídios. Danilo Alves, Dan, você tá aí na DH, a mãe do Matheus saiu daí agora há pouco, né? Você estava contando pra gente que ela foi fazer o registro da ocorrência para a liberação do corpo e aí a gente poder ter esses trâmites que também são necessários e muito importantes, não é isso, Danilo? Bom dia para você. Exatamente, Wesley. Bom dia para a gente de novo. É agora um documento importante, imprescindível para a liberação do corpo do Matheus. Na verdade, como durante o final de semana, depois do encontro de cadáver da vítima, do Matheus, esse jovem de 22 anos, aí por volta das 5 da tarde de domingo, não havia o expediente necessário para fazer isso e a liberação do corpo. É isso que a gente tem, inclusive, de informações da própria assessoria de comunicação. Por volta das 8 horas da manhã, os familiares chegaram lá no local, foram orientados de que haveria a necessidade do boletim de ocorrência e também de outras documentações para a liberação do Matheus. O corpo do Matheus, infelizmente, já estava em estado avançado de decomposição e não teria a possibilidade de fazer o velório. Então, para agilizar, será impossível lá em um cemitério particular na cidade de Cuba, juntamente com umas amigas e também outras pessoas vieram aqui. E nós viemos de comboio, viu? O site imediato, juntamente com as outras mídias, a outra imprensa, né? Digamos assim, nossos concorrentes, viemos juntamente como se fosse acompanhando mesmo. E aí, assim, no momento que ela chegou aqui, ela explicou um pouco como é que ela foi avisada, né, depois de tantos dias, foram 11 dias, agradeceu a ajuda da imprensa, também agradecer à internet, as pessoas que, de bom coração, digamos assim, porque muitas pessoas, elas deram fake news, também falaram outras coisas relacionadas aí a antepassados do Matheus, enfim. Mas o que eu quero que a gente mostre agora é o quanto essa mãe forte ela está ainda para receber essas informações e a coragem que ela teve aqui de registrar o boletim de ocorrência e conversar com a gente, dando ali o apoio à imprensa também. Vamos ver a entrevista com o Ulisses Rocha. Primeiro, Isis, a gente de toda a imprensa está aqui te dando acalento, né? E as condolências desse crime trágico. E agora, o que vai acontecer? Quais são as informações? As informações são zero agora, porque a polícia vai fazer o que tem que ser feito. Eu espero de verdade. Eu estou com muita fé que a militar vai conseguir, de algum jeito, com a inteligência, resolver esse caso. E não passe tanto tempo para me dar uma resposta, porque a impunidade, ela não tem que ficar impune. Isso que aconteceu com o Matheus, porque ele não merecia.
A gente sabe que em Belém está acontecendo muito assalto, é muita gente ruim, matando, roubando, fazendo coisas, mas o Matheus, ele não era essas pessoas. É importante tu dar uma informação dessas teorias que estão indo pela internet, né? De que ele estava devendo agiota, de que ele participava do crime, isso não é verdade. Não, ele não estava devendo pro crime. Ele não estava devendo, porque era tanta gente compartilhando que a gente conseguiu, vou falar abertamente, a gente teve informações que o Matheus não estava devendo para eles. Gente, quando eu falo que Belém estava se mobilizando para achar o Matheus, eram todos os lados, estavam se mobilizando para achar o Matheus. Belém toda estava se mobilizando para achar o Matheus. Belém, o estado e fora do estado. Em Portugal, em tudo que é lugar, gente, Marabá, em tudo que é lugar, estavam se virando para achar o Matheus. O nosso grito foi muito alto, tanto é que eu enfatizei ainda há pouco. Tem mães dizendo que os filhos estão desaparecidos há 10 anos, há 2 anos, há 5 anos, e a gente achou o Matheus. Nós achamos o Matheus, os amigos, a imprensa, a internet se mobilizou. Gente, eu ensinava meu filho sobre gratidão. E é um sentimento que eu odeio nas pessoas, é a ingratidão. E eu ensinava ele sobre gratidão. Se eu já era grata, imagine agora que tanta gente me ajudou a achar meu filho. Não importa como, mas achamos o Matheus, gente, achamos. Ele não é mais desaparecido. Infelizmente ele virou uma estatística, mas ele não é desaparecido. A gente vai velar ele. Infelizmente não vai ter um velório, porque demoramos muito para achar. Se desde o começo tivesse ido procurar, a gente tinha já condições melhores, a gente ia dar um enterro digno para o meu filho. O Estado entrou em contato para agilizar a questão do enterro, se disponibilizaram a ajudar a gente. Só que nem tudo que tem preço tem valor. Eu falava isso com meu filho, eu falo para as minhas amigas, isso é uma fala que todo mundo repete minha quando eu falo. Nem tudo que tem preço tem valor. Poderiam me ressarcir, eu poderia processar, eu poderia fazer tanta coisa, mas não ia trazer o Matheus de volta, porque nem tudo que tem preço tem valor. Mas a justiça... Tem que ser feita. A justiça tem que ser feita. Tem que ser feita. Eu grito dentro do meu quarto, eu grito de dor. Eu tô medicada agora, até machucou a minha veia. Eu tô medicada, mas ainda assim, o meu anseio por justiça, ele faz a minha carne tremer. Porque eu tô revoltada com essas pessoas que fizeram isso com o Matheus. Porque se fosse dívida, tinha vindo ser cobrada. Se fosse droga, eles tinham procurado, porque eles procuram a mãe, eles prendem e eles dizem, olha, estão devendo isso, e a mãe vai lá, a mãe sempre é a que paga, eles sempre procuram as mães. Então não era isso, então a polícia precisa agir, porque esse crime foi brutal demais. O Matheus, calmo na dele. Eu sei que a mãe é sempre a última a saber de todas as coisas, tanto é que chegou informações para mim que eles tinham feito uma corrida com um rapaz, que ele cortava o cabelo desse rapaz, então a polícia precisa investigar isso. Quem é esse cara, se tem envolvimento, o capacete dele, se tinha digital, se não tinha. Celular, o capacete não acharam. O celular desapareceu, a polícia não consegue. Então é isso, gente. É isso. As histórias repetitivas. Eu sei que é cansativo para todo mundo ouvir que o Matheus não tinha nada, mas de repente aparece com 8 tiros. Mas acontece, a gente vive no Brasil, onde os adolescentes são mortos na porta da escola, dentro de escola, nas ruas trabalhando. Pois é, muito forte, né, Wesley? E assim, várias frases que fez, frases fortes que a família disse, e que ficam na nossa cabeça, na cabeça do repórter, mas ficam também na sua aqui. Teve desde o início, desde lá do dia 23 de abril, procurando o Matheus junto com os amigos, junto com a família, era a mensagem, aí a gente ia para outro lugar, não estava. Era Marituba, Nanindeua, 40 horas, achou o Ariri. Esse local tem uma propriedade particular, um dos outros corpos já tinham sido encontrados, e a gente repetindo, e continua repetindo. Agora, aqui na divisão de homicídios, o caso não é mais tratado como desaparecimento, isso como homicídio. E nós continuamos repetindo para a polícia, a divisão, a investigação que estava com a doutora Daiane,
que é da delegacia do desaparecido, mas agora trocará. O inquérito vai para a divisão de homicídios. Então, o delegado ficará responsável desse caso. Ainda não tem delegado responsável por esse caso. A gente acionou a assessoria de comunicação. Ela não quis dar entrevista justamente por isso, Wesley. Houve aí essa mudança, né, de tipificação de crime. Agora é homicídio, então é outro delegado. Mas a gente precisa entender algumas lacunas aí. Tem algumas perguntas. Cadê o celular do Matheus? Há rastreamento desse celular? A bateria da moto sumiu, quem deve ter sido roubado. O capacete também não foi encontrado, né? As outras câmeras de segurança de locais próximos, onde ele foi visto pela última vez, ainda não tem, a polícia ainda não tem acesso a isso, né? Essa pessoa, né, que o Matheus pagou essa dívida de uma moto de um amigo, essa pessoa realmente é de confiança ou não? Então, tem não só uma, duas, tem várias perguntas que precisam ser respondidas, porque agora que a gente já tem a confirmação do homicídio, foram mais de 8 tiros que esse menino recebeu, e o menino que, de acordo com a família, ia para casa. Gente, isso causa, infelizmente, pânico nas outras mães. É complicado, né? Então é por isso que aqui, a TV Norte, imediato, a cada momento, a gente vai continuar falando sobre esse assunto até esse criminoso, que para mim não é juízo de valor, mas esses criminosos, porque para você ser enterrado numa cova rasa, você precisa de água, pelo menos eu acredito, né? Esses criminosos serão presos. E aí, a gente aqui na divisão de homicídios já teve aí um contato com a delegada, ela já falou que esse inquérito vai para outro delegado, mas a gente espera também que ainda essa semana haja uma coletiva, haja algum levantamento, né, do local de novo onde o Matheus foi, inclusive o quarto dele, eu tenho informação também que o quarto dele será periciado novamente pela divisão de homicídios ainda nesta tarde. Então, eles devem ir com diligências ainda essa tarde na divisão de homicídios, porque esse crime, como eu falei, e a mãe dele falou, e a internet também falou, não pode ficar impune. Volto contigo. Valeu, Danilo. Tem informação que o Danilo traz pra gente, com exclusividade. Nossa equipe é a única agora lá na DH, acompanhando a movimentação. Todo mundo já saiu de lá, porque a mãe foi lá para o IML, mas o nosso Danilo Alves está lá conversando com a delegada, vai conversar com o delegado que vai ser o titular desse inquérito. E uma informação importante que chega agora, que é essa questão da perícia no quarto dele, para que mais outros elementos possam ser juntados, para que novas informações possam ser reunidas e a partir daí a gente possa ter bem em breve, Danilo, eu espero também que a gente tenha já uma coletiva essa semana, já com a prisão desses criminosos que tiraram a vida desse rapaz, mais uma vez, trabalhador, estava no corre, cortava cabelo, depois que terminava o trabalho dele de barbeiro, ia para a pista para fazer corrida de aplicativo, então era um rapaz trabalhador. Agora, a minha grande dúvida, eu queria que você já desse uma checada, inclusive, com as equipes, se puder, da DH, que sei que a movimentação aí está bastante intensa, com a investigação desse crime e outros homicídios também na região metropolitana. Mas a dúvida, acredito que seja a dúvida de muita gente também, Danilo, se puder dar uma investigada aí, depois trazer pra gente. Bota a imagem do tênis para mim lá, por favor. Porque esse tênis, pelo menos até onde a gente conseguiu apurar ontem, e isso é oficioso, a gente está afirmando nada aqui, mas ele foi encontrado um pouco distante do local onde o corpo foi localizado. Em uma outra área de mato, inclusive, próximo do local aí, mas em uma outra região, né? Ainda no bairro do 40 Horas. Então, Danilo, concordo com você, acredito que quem cometeu esse crime não cometeu esse crime sozinho, né? A gente deve estar falando de pelo menos 2 ou mais pessoas no cometimento desse crime, porque teve que cavar a cova, teve que arrastar corpo. Né? Qual a distância que esse corpo foi arrastado, já que encontraram em uma área próxima ali, próxima, mas distante, esse tênis branco, que é o tênis que ele estava, e acharam só um lado do tênis. O Matheus estava com 2 tiros
inclusive nas pernas. Ele tentou correr, ele tentou fugir, se desvencilhar desses criminosos. Tudo isso agora será investigado pela divisão de homicídios, por isso que o nosso Danilo Alves está lá. Danilo, qualquer informação, atualização você traz pra gente, você sabe, você tem prioridade aqui no nosso comando, viu? Ó, Danilo Alves com a gente, diretamente da divisão de homicídios, 11 horas 25 minutos. Olha, para você participar com a gente, viu? Nosso WhatsApp, comente com a gente as reportagens, as matérias que nós exibimos aqui no nosso comando, 991-10-10-10, 991-10-10-10. Através desse telefone você pode mandar a sua mensagem, a sua participação, interagir conosco e, claro, comentar o que você está acompanhando aqui no nosso comando policial. Já vou trazer para vocês mensagem. Tem mensagem já? Então vamos ver então quem está participando do nosso comando. Bom dia, Wesley, o Raimundo Donato, lá no Acará, ligado com a gente. TV Norte no Acará, mais uma vez, arrebentando. O Raimundo Donato assistindo o nosso comando por lá. Quem mais está comigo? O Edmundo, em Abaetetuba. Bom dia para todos do comando policial. Já estou ligado no programa aqui em Abaetetuba. Olha só que bacana. Quem mais está comigo no nosso comando? Assistindo o comando policial aqui em Capitão Poço, Nordeste Paraense. É o Josenias, ligado com a gente lá na Terra da Laranja. Quem mais está ligado com a gente? Olha o Garcia, curtindo o comando policial na TV Norte, SBT. Um abraço para o Garcia. Garcia, mais um artista que mora lá no bairro dos artistas, lá no bairro do Telégrafo. Oi, Wesley, eu quero agradecer ao seu trabalho. Minha avó adora vocês da TV Norte. É a Antônia, ligado com a gente. Um abraço para sua avó também, viu, Antônia? Você quer participar, quer aparecer aqui na tela do nosso comando policial? Só você mandar mensagem, QR Code tá bem aí para você mandar a sua mensagem. Também tem o 991-10-10-10. E olha, policiais militares e agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária fazem buscas a um detento que fugiu da Central de Custódia Provisória de Marabá, no Sudeste Paraense. Esse caso aconteceu na última sexta-feira. Quem traz as informações agora ao vivo para mim é a Lidiane Albin. Lid, pelo menos dessa vez foi só um, né? Porque da última vez que nós falamos de fuga em sistema penitenciário, em Americana fugiram 14, né? Fora os outros 3 que não quiseram ir, disseram vai só tu, bora lá só tu. Nesse caso, esse indivíduo, eu estava acompanhando, não sei nem se é verdade, você vai me confirmar agora. Mas a boca miúda disse que ele foi deixar um lixo fora da penitenciária e deu um pinote dos polícias. É isso mesmo, Lid? Conte pra gente os detalhes, por favor, dessa fuga. Oi, Wesley, bom dia para você que nos assiste. Essa informação do lixo ela é novidade para mim. O que eu sei é que ele tinha uma possibilidade ali, tinha um trabalho de confiança, porque ele fazia a distribuição das refeições para os detentos, e aí, se valendo disso, dessa confiança que existia nele, ele aproveitou para fugir. Agora, o que deixa a gente aqui coçando o queixo é que eles só foram notar a ausência dele depois de um tempo que ninguém sabe exatamente quanto tempo foi depois, mas assim, já tinha fugido, ninguém viu para onde ele foi, e agora a polícia segue investigando o Edmar Azevedo de Jesus, que fugiu lá da Central de Custódia Provisória de Marabá, no Sudeste do estado. A polícia acredita que ele esteja em uma área de mata e segue investigando para saber se houve facilitação da fuga dele, se realmente na hora que ele aproveitou ali para jogar o lixo, já aproveitou para ir junto, né? Enfim, a gente vai ficar acompanhando aqui, Wesley. Obrigado, Lid. Então, a gente está mostrando a imagem aí desse indivíduo, esse indivíduo que você está acompanhando a imagem. Ele pode estar em qualquer lugar, aproveitar a nossa audiência do nosso comando policial, porque esse indivíduo ele pode estar em qualquer lugar. Aí, ó, você está acompanhando aqui, este indivíduo fugiu, de acordo com a Lidiane Albin, ele tinha uma função dentro da cadeia lá de distribuição de comida, né? Ele exercia alguns papéis lá colaborativos, como é normal, e acabou fugindo a partir desse trabalho que ele desenvolvia lá na Central Penitenciária. Obrigado, Lidiane. Daqui a pouquinho você foi. Lidiane chamou a gente aqui. Eu só queria reforçar uma informação aqui que eu tinha esquecido de passar. Por que ele está preso? Né? Ele, na verdade, cumpre pena por violência doméstica e por porte ilegal de arma, ou seja, porte ilegal de arma. E aí, então, por isso que ele estava lá e oferece esse risco, porque se um cara vai para a prisão porque comete violência contra a mulher, é um perigo muito grande que ele esteja agora solto e aí no meio da mata. A gente não sabe exatamente se vai tentar correr atrás dessa vítima, que ele já tinha praticado essa violência,
ou se vai estar atrás de outras pessoas por aí. Mas enfim, ele é um risco à sociedade. Com toda certeza, Lídia. Tem um indivíduo que comete um crime, por exemplo, como violência contra a mulher, e posse, é porte ou é posse? Você chegou a checar essa informação, Lídia? É porte. Porte legal de fogo. Se tira uma arma de fogo, não poderia estar de posse dessa arma de fogo, portando essa arma de fogo, na verdade, muito provavelmente transitando aí pela rua com esse armamento. Agora ele é um cara violento, a gente já sabe, né, Lídia? Porque ele já agrediu uma mulher. Com a utilização de uma arma de fogo, o que esse indivíduo estava fazendo com uma arma de fogo? Qual a intenção dele com essa arma de fogo? E agora? A gente está falando de dois crimes, isso que chama atenção. Né? Tem penas relativamente baixas. Né? O porte de arma de fogo e a violência doméstica, né? Que não é um crime altamente gravoso penalmente. Né? Reprovadamente, na sociedade, é altamente reprovável socialmente, né? E criminalmente também. Mas não tem penas no Código Penal, o cara não vai ficar muito tempo na cadeia. Né? É exatamente isso que eu quero dizer. Então, se ele estava com tanta pressa para sair, acredito que ele queira se vingar de alguém. Por isso que é perigoso que esse indivíduo esteja foragido. Então, se você tiver agora qualquer informação, diz que denúncia 181. Obrigado, Lidia. Daqui a pouco você volta trazendo mais informações para a gente. O assalto a um posto de combustível registrado por câmera de segurança no município de Tomé Açu, no nordeste do Pará, chamou a atenção. Se acompanha agora nas imagens que dois homens chegam em uma motocicleta. Eles descem do veículo como se fossem clientes. Vejam só. Mas logo em seguida anunciam aí o assalto. Um deles aponta a arma, inclusive, em direção ao frentista, que se assusta e sai correndo. O bandido vai atrás do frentista, que cai no chão, enquanto o outro criminoso entra no restaurante do posto e rouba pertences de uma funcionária. O primeiro assaltante também leva o dinheiro e o celular do frentista. E antes de ir embora, meu povo do Pará, preste atenção agora. Ele dá vários disparos. Você vai acompanhar agora na imagem. Ele recolhe ali, ó. Larga o aço para cima da fachada do restaurante. Ficou toda quebrada, inclusive marcas de disparos ficaram aí, cápsulas de munição, né? E a Polícia Civil informou que a Delegacia de Tomé Açu investiga o caso. Buscas são realizadas para identificar e localizar os suspeitos e também recuperar os bens roubados, tá? Algumas testemunhas foram ouvidas e as perícias foram solicitadas, tá? As câmeras estão sendo analisadas e ontem, inclusive, foi preso um suspeito, tá? Tenho aí, inclusive, as imagens, quando colocar para mim, um suspeito foi preso pela Polícia Militar, uma operação integrada, tá? Da Polícia Civil junto com a Polícia Militar. Então, pelo menos um criminoso que teria dado um suporte logístico para esses bandidos já foi localizado. Inclusive, ele confessou que esse crime aí foi encomendado pelo Comando Vermelho, tá? Inclusive, já deu os nomes de quem estava aí no rolo. A polícia já sabe quem são esses criminosos, tá? E muito em breve a gente vai trazer com toda certeza que esses criminosos foram localizados e presos. 11 horas e 33 minutos. Um homem foi preso suspeito de envolvimento em vários assaltos em Ananindeua. Inclusive um deles registrados por câmera de segurança na rua São Jorge, no bairro da Marambaia. Você vai acompanhar as imagens, né, que uma mulher caminhava pela rua quando é surpreendida pelo criminoso em um veículo de cor branco. Esse é um Fiat Mobi branco, né? Um dos suspeitos desce do carro e anuncia o assalto. Na ação, o homem pega o celular e outros objetos da vítima e foge após o roubo. Tá? Esse indivíduo aí, ele foi localizado, pelo menos o motorista do carro, né? Ó, tá aí, ó. Equipes da Polícia Militar, 43º Batalhão, equipes do Sargento Amorim, tá? Equipes do Sargento Amorim, equipe de recobrimento do CPRM, Polícia Militar caindo para cima da criminalidade. Parabenizar mais uma vez a resposta rápida do Águia do CPRM. Tá aí ele sendo conduzido. Parabenizar aqui, inclusive dar as boas-vindas tanto ao coronel
Tabaranã, novo comandante do CPRM, como novo comandante do 43º Batalhão, Coronel Viváqua, tá? Equipes do Batalhão Águia, 43º Batalhão, Sargento Amorim, Soldado Lobato, Sargento Cabral Júnior, Soldado Erlan, Sargento Neto, da viatura 4303, Soldado Ronildo, Jorge, as equipes do Águia 06, com o Sargento Diógenes, o Cabo Ramos, Soldado Alcântara, e Águia 04, com o Cabo F. Alves, o Salgado e o Soldado Barbosa, tá? Equipes que participaram dessa ocorrência aí e que deram uma pronta resposta, localizando tanto o motorista desse veículo aí, né, desse Fiat Mobi que estava realizando assalto, é uma questão de tempo para o outro indivíduo também ser localizado. E olha, mais um assalto foi registrado por câmera de segurança em Ananindeua, aqui na região metropolitana. Dessa vez um adolescente foi assaltado enquanto caminhava pela WE 86 no conjunto Cidade Nova, na manhã de ontem. As imagens mostram o momento em que a vítima caminhava pela rua, utilizando um aparelho celular, quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta branca. O suspeito se aproxima rapidamente, anuncia o assalto e leva em poucos segundos o aparelho celular da vítima, sem dar qualquer chance de reação. Após a abordagem, o criminoso deixa o local, acelerando e desaparece. Segundo informações, o celular roubado havia sido um presente de aniversário entregue ao jovem na última sexta-feira. Até agora não há detalhes sobre a identidade do autor do crime. Mas, se você tiver qualquer informação, você passa pra gente, confira o trabalho da polícia. Também tem o disco denúncia 181, tá? Você pode mandar a sua denúncia. Você pode também mandar a denúncia lá no nosso Zap, no nosso Instagram, tá? Coloca o Instagram do Wesley Costa, coloca o Zap também. Aí o Zap 991 10 10 10, 991 10 10 10, coloca o Instagram do Wesley Costa, @WesleyCosta TV. Como você vai mandar, fica ao seu critério. Você manda a denúncia pra gente. Se você tem qualquer informação de quem é esse indivíduo, aonde ele está, onde ele está escondido, onde pode estar homiziado. Esse rapaz assaltou um adolescente, levou o celular dele que ele havia acabado de ganhar no final de semana. E a gente continua falando agora sobre o caso Matheus Ferreira, ao vivo com o nosso Leonardo Carneiro, que está à frente do IML, está lá na frente do IML, e a família do jovem está por lá também, porque daqui a pouquinho o corpo vai ser liberado. Só para a gente reforçar essa informação, Léo, o corpo ele vai sair daí e vai direto para o enterro, porque não vai haver velório, né, Léo? É isso que já está programado para hoje, né? Isso, Wesley. A previsão é que o corpo continue aqui até por volta de 2 horas, 2h30. E logo depois disso ele deve sair em uma espécie de cortejo com familiares e amigos em direção a Marituba para o sepultamento ali em um cemitério particular de Marituba. Infelizmente eles não vão conseguir fazer o velório, ter mais tempo ali com o Matheus nesses últimos momentos, dada a situação em que o corpo foi encontrado, o estado de decomposição. Então eles não vão conseguir ter esse momento. Vai ser algo mais breve para atender de forma mais rápida essas últimas homenagens, esse momento aí íntimo de familiares e amigos do Matheus que esperavam encontrar ele com vida, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Essa história a gente relembra que teve o desfecho ontem, na tarde de ontem, ali no bairro de 40 Horas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, depois de dias intensos de buscas, mais de 10 dias de buscas pelo Matheus Ferreira, de 22 anos. Ele foi encontrado ontem à tarde em uma área de mata, ali no bairro 40 Horas, em Ananindeua. Ele estava em uma cova rasa, os agentes precisaram cavar ali parte dessa cova para poder retirar o Matheus, e quando encontraram o jovem, a polícia científica conseguiu confirmar que ele tinha diversas marcas de violência. Entre essas marcas, várias perfurações. Tudo leva a crer que são perfurações causadas por tiros, né, por arma de fogo. Perfurações no tórax, na perna, enfim, diversas partes do corpo. A gente não sabe se ele tentou se defender no momento em que foi alvejado e por conta disso teria todas essas perfurações. É algo que vai ser, é claro, investigado pela polícia científica, melhor explicado a dinâmica desse crime, de acordo com esse andamento aí das investigações da polícia científica e da polícia civil. Ele desapareceu, como a gente já disse, no último dia
22 de abril, quando estava trabalhando, rodando ali como motorista de aplicativo. Nessa noite chovia, inclusive uma câmera de segurança registrou esse momento em que ele se acomoda ali, se protege dessa chuva debaixo da cobertura de uma casa para poder voltar logo em seguida a trabalhar. Ele chega a conversar com a família nessa noite, inclusive, dizendo que estava rodando, que estava tudo bem, mas logo depois sumiu. Esse sumiço, é claro, causou espanto na mãe, tias, nos familiares de forma geral, que começaram a se debruçar sobre o que tinha acontecido, onde o Matheus estava, quais os caminhos que ele tinha feito, qual era a última corrida. Começou essa saga por busca de informações do Matheus. No sábado agora, logo depois disso, a moto dele foi encontrada, mas só a moto. Nada mais que isso, o celular ou as outras coisas não tinham sido localizadas. Horas depois desse momento que tinha sido gravado aí por câmera de segurança, dessa situação dele se protegendo das chuvas. E no sábado agora, dia 2, um dos pares do sapato usado por ele no dia em que aconteceu o sumiço foi encontrado, que levantou ainda mais a suspeita e a expectativa para localizar o Matheus, onde ele estava. Esse sapato foi encontrado ali na região do 40 Horas, nessa área de mata fechada, de difícil acesso. Então os agentes montaram essa força-tarefa, diversos agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, atuaram para localizar ele que estava enterrado nessa cova rasa. Agora a polícia trabalha para tentar saber o que aconteceu de fato, o que motivou esse crime, algum desafeto, o que está por trás disso tudo. Isso é uma informação que a família não sabe dizer e nem desconfia, porque segundo a família, conversando aqui com a mãe, com o tio, com os familiares que a gente deu uma palavrinha mais cedo, todos eles reforçam isso, que o Matheus era uma pessoa direita, era trabalhador, trabalhava em duas coisas, inclusive, era barbeiro pelo dia e à noite trabalhava como motorista de aplicativo, então desconhece qualquer envolvimento com criminalidade ou qualquer problema financeiro ou empréstimo ou agiotagem, que são informações que andam circulando aí nas redes sociais e o pessoal atribuindo isso ao motivo do crime. Mas a família reforçou que desconhece, que essas informações são falsas. A polícia, como a gente já disse, trabalha, é claro, para tentar desvendar toda a dinâmica do crime, quem matou o Matheus, como é que aconteceu esse crime, quando ele foi morto, foi no dia do desaparecimento ou não foi, foram dias depois, se ele ficou preso em algum lugar. Isso tudo tem que ser esclarecido pela polícia e a gente também pede a colaboração da comunidade, da população que está assistindo aqui os nossos jornais, qualquer pessoa que saiba de algum detalhe que ajude a decifrar esse crime, essa situação que repercutiu em todos os jornais a nível nacional, inclusive, pode ajudar a polícia através do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido, a comunidade tem um papel muito importante nessas horas de ajudar a polícia também a decifrar esses crimes e, claro, dar um pouco de paz para essa família que tanto sofria com esses dias do desaparecimento. Agora, os dias do desaparecimento acabaram, essa falta de respostas acabou e vão ter que lidar com a dor da perda. E, além disso, a falta de resposta do que aconteceu, o que levou à morte do Matheus. Isso pode trazer um pouco de paz e alento para essa família, saber quem matou e, claro, a responsabilização dessas pessoas envolvidas. É o que a família tanto pede agora da justiça, que as pessoas responsáveis por esse crime ou a pessoa responsável por esse crime seja identificada e presa. E, como a gente disse, a população pode ajudar caso tenha alguma informação verdadeira e importante através do Disque Denúncia 181. Wesley. Não tenho dúvida que esse crime será elucidado o quanto antes. É um compromisso da melhor polícia judiciária do mundo, que é a Polícia Civil do Estado do Pará. As equipes ADH todas mobilizadas para identificar e localizar esses criminosos. Obrigado, Léo. Daqui a pouquinho você volta com a gente. Thiago Galvão, o Piranha, também conhecido como TH, morreu em confronto com equipes da Polícia Militar após tentar reagir à prisão. O homem é suspeito de envolvimento em vários homicídios em Ananindeua, incluindo a morte de um barbeiro e de um vigilante no bairro do Icuí, Guajará. Quem está comigo ao vivo e traz informações agora desse homem perigosíssimo é a Lidiane Albim. Tentou a sorte contra as equipes do Batalhão Águia, 43º Batalhão. Acabou se encontrando com o azar e com a morte. Lidiane, você está aí com as equipes do Águia do CPRM. A polícia
foi checar uma denúncia, né, e conseguiu localizar esse indivíduo. Wesley, na verdade ele já vinha sendo procurado desde o ano passado por conta da morte desse barbeiro e do vigilante lá no Icuí Guajará. Então a polícia já vinha atrás e aí encontrou o Tiago Henrique Galvão, conhecido como Piranha ou TH, em Quaraci. Houve esse confronto e ele acabou morrendo. Mas não são só esses 2 homicídios não, tem mais um que também ele respondia em 2020. Eu estou aqui com o Sargento Amorim, que vai falar pra gente como é que vocês chegaram até ele. Sargento, obrigada, bom dia. Conte pra gente como foi que aconteceu essa operação de vocês. Bom dia. Então, informações dadas aí do Centro de Inteligência da Polícia Militar, repassadas aqui pro comando do 43, dando conta de que o vulgo Piranha, ou TH, ele se encontrava em uma residência homiziado lá na rua Betânia, em Quaraci, e estaria em posse de uma arma de fogo também. O TH aí, o vulgo Piranha, ele é responsável, no mínimo, que a gente já sabe, certo já, de 3 homicídios aqui na área da região metropolitana. Um do barbeiro Josué Primos, ocorrido ano passado, o do vigilante Jean, também ocorrido logo após o assassinato do barbeiro, e um outro homicídio que teve em 2020, onde ele de forma covarde tirou a vida de um nacional aqui no 40 Horas, efetuando disparo de arma de fogo pelas costas dele. Sendo que por esse crime ele já iria a júri popular. E pelo homicídio do barbeiro, o delegado da divisão de homicídios já tinha pedido já para o juiz a prisão preventiva dele sobre esse homicídio aí do barbeiro. Então, no momento da operação que nós chegamos lá, foi uma operação montada aqui do 43 BPM, juntamente com o 38º Batalhão Águia, também lá do CPC-2. Né, deslocamos lá para o local e no momento da chegada da polícia, ele correu para um quarto em posse de uma pistola, efetuou disparo de arma de fogo e a gente teve que repelir a injusta agressão. E aí ele foi neutralizado, conduzido para o metropolitano e lá evoluiu a óbito. Ainda dentro da residência dele, a gente fez uma busca domiciliar, foi encontrado em cima do guarda-roupa uma balança de precisão e aproximadamente 500 gramas aí de skunk. Muito obrigada, Sargento. Eu também estou aqui com o Capitão Costa, que vai falar para a gente sobre esse trabalho da polícia, porque foi um trabalho intenso, uma busca que já durava aí pelo menos um ano e vocês finalmente conseguiram alcançá-lo, não foi, Capitão? Perdão. Positivo, a agência de inteligência aí do CPRM já vem há algum tempo aí levantando as informações e com base nessas informações aí a gente vem pautando as nossas operações. Por isso que a gente vale ressaltar que é muito importante aí a denúncia do cidadão de bem que se sente incomodado aí com a criminalidade em estar repassando através dos veículos de comunicação oficial da PMI para que a gente possa, com base nessas informações aí, planejar melhor nossas operações. Então vamos repassar o número para quem quiser, para quem tiver qualquer denúncia que possa buscar esse apoio da polícia. Positivo. É o número que a pessoa pode estar fazendo a denúncia aí sem ser identificada, é o número 181. Através desse número aí, o cidadão ele pode repassar todas as informações e a agência de inteligência vai fazer o levantamento e depois repassar para as viaturas aí e o resultado vai vir em forma dessas operações aí que temos tido muito sucesso aí nesses últimos meses. Muito obrigada, capitão. Wesley, eu volto aí contigo. Obrigado, Lid. E quando o Capitão Costa diz que o 43º Batalhão está fazendo sucesso porque os policiais são altamente preparados, altamente treinados para localizar criminosos como esse que você dá a imagem lá, que eu vou trazer para você lembrar agora. Essa imagem, segura aí. Volta um pouco essa imagem para mim. Volta a imagem para mim, por favor. Do assassinato do Primos, do barbeiro que chocou o bairro do Icuí Laranjeira. Esse rapaz ele foi inclusive executado a tiros e o corpo dele foi desovado numa estrada lá no Icuí Laranjeira. Eu cobri esse caso à época. O irmão do Primos, inclusive, vem numa luta incessante por justiça, tá? O irmão dele até hoje buscava que os criminosos que executaram, né, o Primos, 3 deles, salvo engano, inclusive intervenção na época que o Amorim estava no 6º Batalhão, salvo engano. Né, uma tripla intervenção de outros criminosos que também participaram desse assassinato do Primos. 3 foram neutralizados quando ainda o Sargento Amorim estava no 6º Batalhão. E agora
esse criminoso audacioso, me dá aquela segunda imagem. Na sequência. Ó, esse aí, o do meio, é o piranha. Criminoso perigosíssimo. Ele mata pessoas como quem estivesse indo buscar um pão na padaria. Com uma tranquilidade imensa. Inclusive, ele foi localizado lá em Icoraci. Equipes do CPC-2, do Águia do CPC-2, em nome do Coronel Adalto, juntamente com o Águia do CPRM, Operação Integrada Polícia Militar é uma só, parabenizar o trabalho de inteligência, de levantamento de informação, que conseguiu levar a polícia até esse criminoso. Piranha, perigosíssimo. Criminoso perigosíssimo, tá? Parabenizar mais uma vez Capitão Costa, Sargento Amorim, Coronel Viváqua, comandante do Águia do CPRM, mostrando mais uma vez que quem manda é a polícia, quem manda é o Estado e não tem conversa. Tá? Não existe isso aqui de criminoso. Cometeu crimes aqui nesse Estado. Se você não for embora pro Rio de Janeiro, meu amigo, se for miséria em favela, a polícia ela vai te encontrar. Você pode ter uma única certeza na sua vida, a polícia ela vai te encontrar uma hora ou outra. Pode demorar um dia, 2, uma semana, um mês, um ano. Mas se você estiver no território que é resguardado pela melhor polícia judiciária do mundo, que é a Polícia Civil do Pará, pela melhor polícia das galáxias, que é a Polícia Militar do Estado do Pará, meu amigo, não tem lugar para você se esconder. Uma hora a equipe do Batalhão Águia, uma hora o Sargento Amorim vai te encontrar, uma hora as equipes da Polícia Militar vão te localizar, essa é a grande realidade. Tá? Criminoso perigoso, neutralizado, e agora, cadê a minha música? Cadê a minha musiquinha? Porque esse aí é mais um que vai entrar para aquela estatística. É mais um que vai entrar para aquela estatística. Deixa aí o piranha para mim, a imagem do piranha, por favor. Este indivíduo, tá aí, ó, esse que tá aí no meio, vai entrar para aquela estatística de quem não vai mais roubar ninguém. Esse aí, pode segurar a imagem do piranha para mim. Não vai mais roubar ninguém, não vai mais matar ninguém, só homicídio que a gente sabe ele tem 3 em menos de um ano. Esse indivíduo em menos de um ano matou 3 pessoas. Um barbeiro, um vigilante e mais um rapaz, um feirante, que também foi morto por esse indivíduo. Só que a gente sabe, tem também uma imagem dele fazendo assaltos na região ali de Ananindeua. Ele mais um comparsa assaltaram uma barbearia. Para você ver a periculosidade desse indivíduo. Esse é mais um que vai entrar para aquela estatística excelente, que não vai mais assaltar ninguém, não vai mais roubar ninguém. Esse aí também não vai fazer mais nada no mundo do crime. Encerrada a carreira dele no mundo do crime. 11 horas e 53 minutos em Canaã dos Carajás, no povo do Pará. Preste atenção nessa história. Um crime violento. Uma mulher foi executada com um único tiro dentro de um bar. Você acompanha agora os detalhes da reportagem da Jamile Mendes. Identificada como Michele Barroso Castro, foi assassinada com um tiro na cabeça dentro de um bar no bairro Vale da Bênção, em Canaã dos Carajás. O crime aconteceu por volta da meia-noite de domingo. Segundo testemunhas, ela foi atingida por um único disparo na cabeça. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Michele sentada em uma cadeira, com a cabeça pendente. Segundo informações, ela foi atingida de forma repentina e não teria tido chance de reação. Até o momento, o crime segue envolto de um mistério. Não há confirmação de quem efetuou os disparos e nem a motivação da execução. A Polícia Civil já está investigando o caso e está trabalhando em análise de imagens de câmeras de segurança do local e levanta informações para chegar à identificação do autor. Tá aí a gente acompanhando a imagem dessa mulher que foi morta a tiros dentro de um bar, isso no município de Canaã
dos Carajás. Tá? Mulher que foi executada, crime bárbaro, e mais uma vez a gente tem que infelizmente trazer aqui informações relacionadas à execução covarde de mulheres no estado do Pará. Não tenho dúvida que a justiça, com toda certeza, em breve será feita. 11 horas e 55 minutos. Você está participando da gente, mandando sua mensagem através do 991 10 10 10, 991 10 10 10 é o nosso WhatsApp. A Adriana ligada com a gente lá no Amapá. Bom dia, Wesley. Muito triste aconteceu com este jovem, Matheus. Que Deus conforte o coração dos familiares. Estou acompanhando o comando policial aqui no Amapá. A Adriana ligada com a gente. Quem mais está ligado comigo no nosso comando policial em Marituba, o Alan. Bom dia, Wesley. Parabéns pelo programa. Desejo uma semana abençoada para todos nós. Marituba, cidade maravilhosa, né? Muito bonita a cidade de Marituba, por sinal. Bom dia, Miguel, do Iguajará, Nanideu, ótimo jornalismo. Miguel tá ligado com a gente. Você gosta de Marituba, Marcelinho? É agradável, né? Agradabilíssimo. Isso. Diz um balneário bom em Marituba aí. Vou te pegar na mentira agora. Ó, aquele lá. Ih, Maxi Souza ligado com a gente, Wesley. Bom dia. Vai pensando, depois tu me fala. Vai pesquisar no Google. Bom dia, sou seu telespectador de todos os dias, moro no bairro da Condor. Ligado com a gente aí, o Marcos Souza ali. Como é? Paraíso das Pedras, né? Esse vai continuar pesquisando aqui que vai achar. Quem mais tá ligado com a gente no comando? A Anne ligada. Bom dia, estamos ligadinhos no melhor jornal de Belém. Manda um beijo pra minha mãe Fátima, ela ama assistir você. É da Anne aí ligada. Dona Fátima, beijão pra você. Fique sempre ligado aqui no nosso comando, tá bom? Olha, um acidente grave no município de Igarapeaçu, nordeste do estado. Você vai acompanhar agora as imagens de câmera de segurança que registram o momento em que um motociclista perde o controle da motocicleta e bate violentamente contra a calçada. Em outro ângulo, que é esse que a gente está vendo agora aí, ó, é possível ver que ela passa em alta velocidade por uma lombada. Não consegue estabilizar o veículo e é arremessada ao chão. O acidente aconteceu por volta de 10 horas da noite em uma rua da cidade de Igarapeaçu. A vítima foi identificada apenas como Rosa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Que tristeza, hein? Meu Deus do céu. Aí uma fatalidade que eu digo sempre aqui pra vocês. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a absolutamente ninguém. Então, a gente também tá molhada a pista ali, tava molhada, provavelmente tinha chovido. E a moça vem em alta velocidade, passa na lombada e... né? Meu Deus do céu, o impacto que ela é arremessada é realmente assustador, né? Então aí a gente está acompanhando, serve de alerta. Infelizmente, a gente mostrar aqui não vai trazer a mulher de volta, mas serve de repente para a gente preservar mais vidas, para as pessoas que podem estar acompanhando o nosso programa agora e ser acostumada a andar em alta velocidade. Se a gente mostrando aqui o que aconteceu com a Dona Rosa, puder fazer você pelo menos repensar, né, quando você está andando em alta velocidade, sem capacete, em via urbana, que é muito fácil. Às vezes, 10, 7 da noite, não tinha ninguém na rua, né? Além da outra motocicleta que estava ao lado. Mas você está andando em via urbana, a qualquer momento pode aparecer alguém, um bicho, um cachorro, um gato, né, na sua frente. E dá pra ver que ela perde realmente o controle da moto ali naquela parte que tá mais... né, que a água tá mais complicada. Infelizmente é o que a gente está mostrando para você. A gente, claro, se solidariza com familiares da Rosa, amigos, povo de Igarapeaçu, que tá todo enlutado com a morte desta jovem aí, que infelizmente morreu nesse acidente grave de trânsito e fatal. 11 horas e 59 minutos, o povo do Pará, agradecer a sua audiência, sua paciência, você que esteve com a gente. Amanhã estamos de volta a partir de 10h45 para trazer para você as notícias da área policial, do judiciário, as tretas, confusões e baixarias do dia, você sabe, aqui no nosso comando. Vem aí Márcio Lins com o Povo na TV, trazendo as informações para você, tudo que acontece nessa cidade que, meu Deus do céu, hoje está aceleradíssima. Tô indo pra pista agora, tô indo pra rua até às 19 horas hoje, tá? Vou trabalhando dobrado. Até às 19 horas a nossa equipe na pista, equipe do imediato. Se você quiser ver esse rostinho lindo,
Bota as redes sociais de imediato aqui pra mim, rapidinho. TV Imediato Pará, @Imediato Pará no Instagram, @TV Norte Pará. Aí se você continuar vendo aí no imediato esse rostinho perfeito, se apaixonar ainda mais tarde tem a partir das 18h30 o SBT Pará com a nossa Adriana Martins, que aí a gente volta trazendo informações da Ruas ao vivo. Já tem Márcio Lins, na sequência tem a Jordana com o esporte. Tchau, fico com Deus, até amanhã.